não foi uma surpresa para ele também, né? Não foi. Ele sabe quem somos, como somos, de onde somos, ele sabe até para onde a gente vai. Por ele a gente vai para o céu, que ele preparou o céu para isso. Eis que vos prepararei, ou vou preparar-vos morada. Ele sabe então para onde a gente vai, ou melhor, ele tem um desejo que a gente vá para lá. Mas o caminho do destino só a gente traça para nós, quando nós não devolvemos a vida para ele. Quando nós entregamos a vida a Cristo, então o caminho já está traçado, ele preparou morada para nós. Mas enquanto nós não entregamos a vida para ele, ele tenta trabalhar, busca trabalhar para nos convencer a ir para a morada que ele preparou. Porém, a escolha é sempre nossa. Para onde a gente vai é escolha nossa. Cristo morreu na cruz para nos dar o direito, a direção para irmos ao céu. Mas Satanás veio para nos levar para o inferno, um lugar que nem era preparado para nós, nunca foi preparado para o ser humano, que a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, para ser humano nenhum. Mas mediante as minhas escolhas, eu vou para um lugar que nunca foi preparado para mim. E se a gente analisar na vida, irmãos, é assim. A analogia disso é exatamente isso. Tem coisas que não são para mim, mas devido à minha escolha, eu vou lá. Tem amizades que não são para mim, foram, mas não são mais. Tem lugares que não são para mim, foram, mas não são mais. Por exemplo, vou dar um exemplo bobinho. Quem de nós aqui nunca bebeu na vida? Um ou outro talvez. Hoje, com a vida que eu levo em Cristo, um bar não é lugar para mim mais, mas um dia foi. Mas eu tenho amigos que bebem, mas eu posso encontrá-los na casa deles ou na minha casa. A amizade até continua, mas o ambiente da amizade não devo mais ir, porque se eu for, eu não estou usando de sabedoria, eu estou me colocando em risco. Não, mas a Bíblia diz que eu tenho que desviar, resistir. Aquela amizade que era lá do barzinho, se ela ficar perto de mim, me influenciando, tentando mudar a minha vida, para que eu largue a vida que eu viva hoje, para voltar à vida velha, ela não serve mais para mim. Por quê? Porque ela não está sendo minha amiga e não querendo o meu melhor, porque ela está querendo que eu ande para trás. Por quê? Porque um dia quando eu bebia, eu xingava, eu brigava. Um dia quando eu bebia, eu desonrava minha família. Só era amigo dela, mas tudo ao meu redor, eu era inimigo inconsciente, que eu causava danos. Então com a minha mudança, melhorou tudo, só não ficou bom para aquela pessoa. Então, entre aquilo que beneficiou a minha vida e aquilo que beneficia uma pessoa, eu deixo. Um dia ela foi, mas não é mais. Isso se chama evangelho, irmãos. O evangelho é renúncia. E se eu não tiver essa consciência, eu vou cometer erros que Abraão cometeu. Eu vou cometer erros que, vamos dizer aí outra pessoa, o Paulo cometeu. Nós vamos cometer erros que Sansão cometeu, que Davi cometeu. Por quê? Porque nós vamos trazer para nós de volta palavra de sexta-feira. Eu vou ter dó daquilo que Deus já rejeitou. Eu vou ter um carinho, eu vou ter um pesar, vai ser algo domesticado na minha vida, né? Algo pessoal, como um bichinho de estimação. Mas aquilo ali para mim não vai ser saudável. Não vai ser saudável. Ló era sobrinho de Abraão, criado por Abraão, íntimo de Abraão.
amor de pai e de filho. Mas chegou um momento que as preferências não eram mais as mesmas. Aquilo que Ló rejeitava, não gostava, odiava, era aquilo que Abraão amava, gostava. Aquilo que fazia bem para Abraão, não fazia bem para Ló. Os olhares de Ló não eram o mesmo olhar de Abraão. O sentimento de Ló não era mais o mesmo sentimento de Abraão. Então eu tenho que ter cuidado. Ou eu me transformo por Deus, ou eu me destransformo de Deus. E nós precisamos entender que todos somos vasos. Isso é um ditado muito comum no meio cristão, né? Fala vaso, ei vaso, é bênção, somos vasos. Mas existe vaso cheio e vaso vazio, mas é tudo vaso. É tudo de Deus. Falou em nome do Senhor, é do Senhor. Mas a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então não é todo vaso que é vaso. Tem vaso que é vasilha. Não é todo vaso que está cheio. Não é todo vaso que está sem trinca. Não é todo vaso que está em condição de ser preenchido ou enchido. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Vivemos tempos de muitos enganos. Aquilo que foi meu amigo um dia, hoje talvez não é mais meu amigo. Por quê? Porque a intenção do coração não é me beneficiar, é gerar um dano para mim, atingindo alguém. Eu só estou sendo uma peça no meio dessa confusão. E é isso que eu tenho que tomar cuidado dentro do trabalho. Às vezes uma pessoa se aproxima de você para prejudicar seu chefe. Tem que ter cuidado. Na verdade, ela não quer você. O alvo dela é, você só é uma escada. Cuidado com essas amizades. Cuidado com, sabe, tem gente que em vez de querer servir, quer se servir. Que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. E a Bíblia, ela é muito linda enquanto ela nos ensina tantas coisas. Ontem eu fui deitar e algo na minha cabeça ficou trabalhando assim. Eu não sei nem explicar o que é. E eu fiquei futucando algumas coisas que veio na mente assim. E Deus então me levou a entender uma palavra muito conhecida. Eu quero dividir com você nessa manhã. E uma das coisas que Satanás tem usado conosco é a impaciência. E a impaciência está enfraquecendo muita gente, irmãos. Muita gente. E a impaciência, ela está roubando Deus de muitas pessoas. A impaciência está trazendo angústia. A impaciência está trazendo abatimento espiritual. E a impaciência, às vezes nós achamos que ela é feita só de afobação. Não. A impaciência, muitas das vezes também, ela não vem só com o sentido de afobação, falando está impaciente, batendo. Não. Tem pessoas que a impaciência dela não é demonstrada por afobação ou agonia. A impaciência dela transforma-se em insatisfação. Aquele filho pródigo que vivia dentro da casa do pai, ele era um impaciente. Ele só trabalhava, ele não tinha paciência, ele não tinha tranquilidade, sossego, porque impaciência vem de desassossego, pessoa desassossegada. E às vezes a gente não é desassossegado no físico, mas é desassossegado da mente, é desassossegado dos sentimentos, é desassossegado do olhar. Eu quero olhar para tudo e todas, é desassossegado no paladar, quer comer de tudo ao mesmo tempo. E acaba não comendo nada que presta, ou não comendo a quantidade certa de nada. Belisca tudo e não se preenche de nada. Desassossego espiritual. Isso é impaciência. A impaciência traz insatisfação. Aquele pródigo de dentro de casa, ele era insatisfeito com o que ele vivia. Ele disse isso: pai, o senhor matou um cordeiro para o outro lá, ó, e para mim o senhor nunca fez isso. Ele falou: rapaz,
Nunca. Aqui você não come, aqui você não bebe, aqui você não tem cuidado, aqui você não dorme, aqui você não veste, aqui você não está protegido, aqui você não vive, aqui tudo é seu. Mas a sua impaciência gerava insatisfação, ele não valorizava nada do que ele tinha. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, viu, irmãos? Para a gente não ser um insatisfeito mesmo tendo tudo. Sabe quando é que a gente enxerga? Quando a gente perde. E aí que gera o problema. Tem coisas que dá para recuperar, mas tem coisa que não dá mais não. A insatisfação, ela está coladinha com a impaciência. E a impaciência, ela gera em nós uma deficiência. E a deficiência nos faz andar mancando. E é o que o diabo tem tentado fazer hoje com muitas pessoas. A gente viver mancando na presença de Deus, sem estar sadio. Isso é bíblico, pastor? É. Porque Deus tem 3 tempos para trabalhar, irmãos. Deus trabalha no imediato, no já. Eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia. Eu nunca olhei isso com esses olhos. Deus trabalha a meio prazo, ou médio prazo. E Deus trabalha a longo prazo. Eu só tenho que confiar, no que Ele sabe que é melhor para mim. Se é urgente, ou emergente não, como é que é? Emergencial. Porque nem tudo que é urgente é de emergência. Mas toda emergência é urgente. Tem coisa que é urgente, mas pode esperar um pouquinho. É urgente. Eu cortei minha mão, cheguei lá, é urgência. Aí chegou alguém com 3 tiros e está morrendo. O meu é urgente. Quem tomou 3 tiros é de emergência. Porque o meu urgente pode esperar. Fulano sofreu um infarto. É urgência e emergência. Mas fulano está sentindo uma falta de ar. É urgência. Então a gente tem que entender o que é urgente e o que é de emergência. E Deus sabe distinguir isso muito bem. Se você cortou a mão, se chegar no médico, para nós aquilo ali está acabando o mundo. Principalmente se for um filho pequeno. Corre! Aí o médico olha e fala, tá, pode botar ali. Bota ali porque não é seu filho. Aí daqui a pouquinho vai lá, enxuga o sangue, aí vai ver que é um cortezinho desse tamanho, porque pegou uma artéria e saiu muito sangue. Mas era algo que não corria risco de vida, o médico já sabe. Então não é urgente. Aliás, é urgente, mas não é emergencial. Então é diferente, irmãos. O que a gente tem que confiar é no que Deus faz, quem Ele é. Se for de emergência, Ele vai tratar como de emergência. Fique em paz. Ele não é injusto, não. Ele não bota na frente da fila ninguém por amizade. Ele não bota ninguém na frente da fila por conhecer, por ser parente. Ele sabe muito bem que é de emergência na minha vida. Mas Ele também sabe o que é de urgência. E sabe também o que é aquilo que pode esperar. É eu que tenho que confiar em quem está no controle. Porque senão eu vou viver insatisfeito com Deus, insatisfeito com a vida, insatisfeito com as pessoas, insatisfeito comigo, insatisfeito com o que eu tenho e não vou usufruir de nada. Eu vou estar sempre buscando alguma coisa. E a Bíblia diz, sem encontrar nada. Trabalhais muito e colheis pouco. Pedis muito e recebeis quase nada. Está escrito na Bíblia, alguém já leu isso aí? Buscais, mas você não acha. Por quê? Porque pedis mal. Então eu tenho que confiar. Você confia em Deus mesmo, irmãos? Então aquieta o coração a partir de hoje. Fica em paz. Só faz 3 coisas que eu vou te mostrar a partir de hoje. Pastor, se você se identificar e falar assim, eu já faço.
então você está no caminho certo. Se você identificar que você não está fazendo, começa a fazer a partir de hoje. Se você não sabia que era necessário fazer, então é o seu ponto inicial hoje de mudança de vida. E se um dia você fez e parou, quero convidar você a começar a retornar, começar a fazer de volta. Porque se eu não entender isso, é questão de tempo, irmãos. É questão de tempo. Para eu desperdiçar, lançar fora e me perder. Vamos para a Bíblia? Marcos 1, o verso 40 ao 45. Uma pessoa que está satisfeita, equilibrada, Satanás não tem lugar na vida dela, irmãos. Tentar ele vai tentar, mas ele não tem lugar. Ele não vai se encaixar na mente com pensamento torto. Ele não vai se encaixar no coração com sentimento ruim. Ele não vai se encaixar em lugar nenhum, porque não vai ter lugar. Mário, pode deixar destrancado. Podemos? Verso 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Até aí tá bom. Essa mesma historinha, em Mateus 8, conta a mesma história, do verso 1 ao 4. Você vai ver um detalhe lá que aqui não tem. Os dois é a mesma história. Se você ler lá, é a mesma coisa. Só que no lugar ali que o Lucas diz, prostrou-se, versículo 42, se não me engano, e tendo dito isso, a lepra desapareceu. Não, acho que é o versículo 1 então. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Quando esse leproso se ajoelha, nesse texto fala ajoelhou-se, em Mateus diz adorou. Porque ninguém se prostra de joelhos, irmãos, sem adorar. Porque a prostração de joelhos significa rendição, devoção. E eu quero começar hoje aqui com você exatamente nisso. O leproso antigamente, ele vinha gritando, quando alguém o via ou ele via alguém, o leproso era por lei, ele tinha que gritar: imundo, 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 para que servisse de alerta, para que ninguém chegasse perto, porque ele era excluído, ele não podia se envolver com ninguém, ele não vivia em sociedade, ele vivia excluído, era uma característica do leproso, amém? Vamos trazer para os tempos de hoje. Nós vivemos um tempo de coronavírus, amém? Por que a gente usa máscara? Por causa do contágio, não é isso? Para não contaminar, nós temos uma distância mínima, correto? Vamos seguindo na linha de raciocínio. Então, naquela distância, eu preservo a minha vida, amém? Isso não te ensina nada espiritualmente, não? Fiquei pensando nisso ontem. Lepra é contagiosa também, sim ou não? Por que ele gritava imundo, imundo? Por causa, para manter uma distância de segurança, para que eu não fosse contaminado. O problema todo, irmãos, que se a gente não cumprimenta ninguém porque não quer contagiar com as gotículas de saliva,
a gente usa o álcool porque bota a mão em vários lugares, a gente toma muitas precauções com muitas coisas. Se a gente agisse com 1% no lado espiritual, tinha muito menos gente fraca na igreja, tinha muito menos gente caindo no dia a dia, desistindo da fé, oscilando, se a gente usasse as máscaras espirituais e mantivesse distâncias de segurança. O problema é que no espiritual é ao contrário. No mundo, no dia a dia, diz que os polos diferentes aos que se atraem, né? Os opostos. Você pega o ímã, os dois lados do ímã igual, eles não se juntam, eles fazem assim. Alguém já teve essa experiência? Aí você vira um lado que não tem nada e o outro que tem, o imantado, né? E pá, ele cola. Então no dia a dia da vida, os opostos se atraem. E no espiritual? A Bíblia diz que são os iguais. Quem é carne pende, e quem é espírito pende. O que é limpo, limpa mais. O que é sujo, suja mais. A Bíblia fala que os iguais se atraem. E a Bíblia diz que os diferentes não têm comunhão. Não há comunhão entre trevas e luz. Quando é que uma pessoa começa a perder comunhão, irmão? Quando um dos dois começa a estar com outro espírito, outra visão, outro sentimento. Quando um marido começa a não dar mais, o esposo e a esposa começam a dar errado o casamento. Quando um começa a ter uma visão e outro, um sentimento, uma preferência, uma vontade. Quando alguém da família começa a se distanciar, é porque tem alguma coisa, a Bíblia fala que tem um interesse particular ali, tem alguma coisa diferente. Aquele que se separa busca o seu próprio interesse. E a Bíblia está falando de contágio. A Bíblia está falando de lepra. A Bíblia está falando de doença, de adoecimento. Mas também a Bíblia está dizendo de distância de segurança e de precaução. E existem 3 coisas que a gente precisa fazer para a gente se manter imune a esse contágio. Primeira, verso 1. Primeira coisa, irmãos. Versos 40. Verso 1 é 41, né? 40. E aproximou-se dele um leproso. Aqui está a primeira receita. Aproximar. Mas só está falando de distância de segurança? Exatamente. Eu tenho que me distanciar do contágio e me aproximar da saúde. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Quando eu me aproximo daquilo que é saudável, eu me distancio daquilo que é adoecido. Quando eu me aproximo do que é bom, eu me distancio do que é mal. Quando eu me ajunto com pessoas de bem, eu me distancio de pessoas de mal. Quando eu me ligo a pessoas que são espirituais, eu também vou ser espiritual. Quando eu me ligo a pessoas que são natural, eu vou ser natural. E aqui a Bíblia está dizendo que um leproso, que era impedido por lei, não podia, ele sofreria dano de morte, se ele chegasse perto de alguém. Ele foi ousado em se aproximar de Jesus, porque ele não queria ser deficiente, ele não queria morrer, ele não queria viver doente, ele não queria se deteriorar, ele não queria viver excluído, ele não queria viver distante, ele não queria viver uma vida paralela a ele não queria viver a vida que ele vivia, ele não queria viver uma vida doente. Aqui tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração, irmãos. Primeiro, reconhecer as nossas deficiências.
Ele olhava para ele e sabia que ele era leproso, mas tem lepras que não aparecem na carne, não. Lembra de Naamã? Ninguém sabia que Naamã era leproso, só a sua esposa. E ele, lógico. E acredito que ele sabia antes da esposa dele, porque quem contou para a esposa dele foi ele, porque a lepra nasceu nele primeiro. Para eu poder, irmão, vencer, a primeira coisa é eu reconhecer. Porque o reconhecimento vai me fazer desejar, ficar mais distante, ou querer mudança e me aproximar. Então, nesse ponto, eu vou ser verdadeiro com quem? Comigo mesmo. Mas infelizmente nós vivemos tempos em que nós sabemos que estamos fracos, sabemos que precisamos estar na igreja, sabemos que precisamos de orar, sabemos onde estão as nossas deficiências. Eu sei onde estão as minhas, que não são poucas, eu sei. Não sei se você já conversou com pessoas que dizem assim: você tem razão, você está certo, mas ela não faz nada para... Adianta de que reconhecer? Eu não tenho só que reconhecer, eu tenho que me aproximar. E como é que eu me aproximo? Eu me aproximo orando, eu me aproximo lendo a Bíblia, eu me aproximo ouvindo louvor, eu me aproximo de uma coisa como eu distancio de outra. Para ele se aproximar de Jesus, Jesus não foi no leprosário, ele deixou o leprosário e se aproximou de Jesus no caminho. Jesus estava descendo do monte, ele passou perto da aldeia, ele não entrou na aldeia, ele estava descendo do monte. O leproso viu, deixou o leprosário e foi aonde aparentemente ele não poderia ir. Hoje, irmãos, a gente tem tudo para estar e a gente não faz o mínimo muitas das vezes que esse leproso fez. Não deixa a lepra distanciar você de Jesus. A vida é uma vida deficiente. Nós vivemos deficiências da vida, nós temos deficiências, mas nossas deficiências não podem nos distanciar de Deus, irmão. Pelo contrário, são as nossas deficiências que devem nos aproximar dele. Porque quando a gente se aproxima dele, a gente entende quem ele é, a gente rende a ele a devoção que ele merece, a gente coloca ele no lugar devido e se coloca no lugar necessário. E isso vai gerar uma grande mudança na nossa vida para sempre. Para sempre. O problema é que às vezes eu não consigo deixar o leprosário. Eu olho para os leprosos, para os deficientes, e não enxergo que eles são deficientes. Por quê? Porque muitas das vezes eu estou igual. Então é muito difícil para nós reconhecer alguma coisa. Reconhecer que eu preciso melhorar, reconhecer que é isso, que é aquilo outro. Mas é isso que me aproxima de Deus. É a conscientização. Lembra do filho pródigo de novo? O de dentro nunca entendeu quem ele era, mas o de fora caiu a ficha, e a Bíblia diz, caindo em si, ele retornou, ele se aproximou do Pai de novo. Quando a gente cai em si, a gente se aproxima. Quando a gente cai em si, a gente se ajunta. Quando a gente cai em si, a gente deixa o que nos afastava e busca se unir com o que eu estava me afastando. E aproximando-se dele, um leproso pediu. Segundo passo é o quê? Clamor, oração, devoção, pondo-se de joelhos. Primeiro passo então para nós, irmãos, é a aproximação. Então hoje qual é a mensagem dessa escola bíblica de hoje? Lembra que eu disse? Se você já faz, continue mais ainda. Se você deixou de fazer, volte. Você nunca fez, comece a aproximar-se. Porque é a aproximação que vai te levar para frente. E não o distanciamento. E nós vivemos tempos de distanciamento, irmãos. Distanciamento gravíssimo.
Hoje em São Paulo voltam os cultos presenciais. Aqui nunca foi proibido. Mas lembra há um ano atrás que eu falei, e mais um monte de pastor falou, que esse momento agora iria demonstrar muito o que realmente muitos são e que não dava para ver? Tem gente que é de grupo de risco, está nas igrejas. Eu falo aqui mesmo, tem um monte aí de 60, 65. E cadê aquele que não é do grupo de risco? Você vai falar com ele, ele fala, estamos tomando os cuidados. Ou então não fala nada, só coloca a culpa no distanciamento, coloca a culpa no atual momento. Sabe o que é isso? Não reconhece que está leproso, precisando se aproximar. Em vez de largar o leprosário, está rejeitando aquele que cura. E está indo em direção ao adoecimento, à doença. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, irmão. E o pecado é o quê? Mas não tem pecado. Tem pecado não, pastor. Estou fazendo nada de errado não. Porque as pessoas colocam a palavra como ato de execução. Pecado é quem rouba, pecado é quem xinga, pecado é quem prostitui. Não, pecado é quando eu erro um alvo. Meu alvo deve ser Cristo. Quando, em vez de eu estar indo a Cristo, eu estou indo para o leprosário. Em vez de eu estar me ajuntando com quem vai me ajudar a entrar no céu, eu estou indo por quem está tentando embarrear a minha ida para o céu. Em vez de eu ir em direção que me fortalece, eu estou indo em direção que me enfraquece. Em vez de eu estar indo em direção que me alimenta e me deixa forte, eu estou indo aonde tira o pouco que eu tenho, eu estou pecando, eu estou indo no alvo errado. A Bíblia diz isso. Pecado significa erro de alvo. Se eu deveria estar na igreja e não estou, eu estou errando o alvo. Isso é sério, irmãos. E nós estamos vivendo tempos assim. Não se iluda mais não. Com igreja entupida, mas não, nem aqui nem em lugar nenhum. Os grandes megatemplos aí estão sofrendo, eles não, nem parece mais, porque eles vivem de aparência, né? Então, se antigamente fazia questão de mostrar a igreja, hoje só mostra o pastor pregando. Por quê? Porque é uma vergonha, né? Uma igreja com 700 lugares e ter 150 pessoas. Não, aqui tem o povo que tem mesmo. Esquece esse negócio de igreja com 2.000 pessoas. Isso aí não existe mais não, irmão. Porque nós vivemos tempo hoje de separação. Separação. E nós não podemos correr risco de nos aproximar daquilo que nos distancia de Cristo. Amém, gente? Nós devemos buscar se aproximar de Cristo e distanciar daquilo que nos impede ou que nos impedia de estar com Jesus. A lepra impediria esse leproso de estar com Cristo, mas ele rejeitou. E qual é o culto de hoje, pastor? Busque rejeitar no seu dia a dia, na sua vida, na sua existência. Busque rejeitar tudo aquilo que te afasta de Jesus. Busque se aproximar dele a cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite. Se você sente que você não está tão próximo assim, se aproxime. Ore mais, venha mais à igreja, leia mais a Bíblia, faça um jejum por semana. Você vai ver o quanto você vai mudar e melhorar. Porque não adianta só eu reconhecer, eu tenho que fazer algo para que aquilo gere um resultado. Amém, gente? E nós vivemos tempos de muita frieza espiritual. Mas o Senhor está nos ensinando. Aproxime-se, vinde a mim, vem. Pega de volta, retome a caminhada, ou continue firme como você está, ou melhore mais, porque se aproximando, que as deficiências serão saradas em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tá bom? Então a primeira coisa é aproximar. Segunda coisa, 3 passos aqui, né? Segundo, adorar a Deus, ele se prostrou de joelhos. A aproximação é só o começo do processo. O segundo passo é adorar, porque quem se aproxima, adora, mas quem se distancia não consegue adorar mais. Não sei você, mas todo mundo tem um momento de distanciamento na vida. Todo mundo, irmãos. Nem todo dia a gente está igual, nem todo ano a gente, mas é aí que entra a conscientização da minha necessidade de aproximação.
Não é todo dia que a gente está disposto e bem disposto. Tem dia que a preguicinha bate. Tem dia que a indisposição bate. Tem dia que a falta de vontade quer dominar. Tem dia que alguma coisa, uma geleira bate assim, parece que você está, nu, na frente do ar-condicionado geladão, parece que você está assim, travado. Mas a consciência continua batendo. É aí que está. Eu já vi situações acontecer em UTI, irmão, de que a pessoa está ali, totalmente desfalecida, mas o médico está dizendo assim: a mente ainda funciona. É a consciência. A gente pode perder um ritmo, a gente pode se sentir fraco, a gente pode se sentir frágil, a gente pode estar deficiente, mas aqui dentro, o que não pode é aqui, ó. Porque aqui, estando sadio, eu posso até estar alguma coisa na minha vida deficiente, mas aqui, na consciência, onde Deus vai dizer assim: reage, vai. Eu já vi coisas na UTI do médico fala assim: pode falar que ele está ouvindo, conversa com ele. E a pessoa: pai, ô fulano, ô meu filho, não vai não, reage, eu sei que você está me ouvindo de algum jeito, de alguma forma. Isso por dias, por meses. Em um certo momento, desce uma lagrimazinha assim na pessoa. Sinal que ela está o quê? Brigando para vencer. É o que a gente precisa, irmãos. Independente de como eu estou, Deus está dizendo aqui dentro: reage, vai, para não, luta, porque a vida quem dá sou eu, e se você se agarrar a ela, você vence em nome de Jesus. É se aproximando e adorando, prostrando, reconhecendo, brigando, lutando, não desejando ser assim, querendo ser diferente. E isso vai te levar ao terceiro passo, que é o resultado. Então o primeiro é a aproximação. Quando a gente se aproxima, a gente começa a brigar, que é a adoração, que é a devoção, que é o envolvimento. A gente começa então numa batalha, e essa batalha vai nos levar a um resultado, que é o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Está aí também, ó. O terceiro passo é confiar no toque de Jesus. É, pastor? É. Eu quero te mostrar, porque o terceiro passo, ele nos expõe a Deus. E essa exposição a Deus, eu tenho que confiar o que Ele vai fazer. E aqui eu já estou encerrando, para você entender o urgente, para você entender o médio prazo e o longo prazo. Está em 3 textos, ó. Primeiro, o imediatamente, Mateus 8:3. É o que está aí também, mas eu queria que você lesse lá. Mateus 8:3. É o mesmo texto que está aqui, mas existe um fato lá que aqui não tem. Ele disse: se o Senhor quiser, Mateus 8:3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. É o mesmo que está lá no outro, só que com um detalhe diferente. A prostração da adoração, e naquele momento da adoração ele disse, ele não falou: se o senhor puder, ele disse: se o senhor quiser. Porque ele disse: eu sei que o senhor pode. Um pouquinho antes, ele diz assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. A aproximação e a adoração faz a gente entender de verdade quem Deus é. A gente não tem dúvida do que Deus pode. E então Jesus falou assim: eu não só posso, mas eu quero. Foi sinal de humildade. Ele disse assim: se o senhor quiser, não que eu mereça, eu não mereço, eu sei que eu sou o que eu sou,
Mas uma coisa eu não quero viver assim, eu quero sarar disso, eu quero ter uma nova vida, eu não quero viver a minha vida assim, eu quero dar uma volta por cima, eu quero que o amanhã meu seja diferente, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu não quero viver lá, eu não quero nada com leprosário, nem com leproso, eu não quero viver com deficiência, e nem deficiente, nem com deficientes, eu quero viver sadio, e eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, eu recebo, se o Senhor não quiser, eu também vou entender. Jesus disse, eu quero. Meus irmãos, mais Deus quer nos abençoar do que a gente ser abençoado, mais Deus quer, Ele quer que a gente seja muito abençoado, mas eu que tenho que desejar essa bênção. Ele quer que as minhas deficiências se sarem, mas eu que quero, eu que tenho o desejo de ser curado. Ele quer que a minha vida mude, mas eu que tenho que ter o desejo de ser transformado. Amém? Está dando para entender até aqui? Quando a gente entende isso, então a gente se aproxima. Eu estou lascado mesmo, deficiente, eu sou isso, aquilo, mas eu quero Jesus, eu estou indo. Você é isso, eu estou assim mesmo, mas eu quero Jesus. Estou buscando me aproximar, me envolver, caminhar em direção. E isso vai me gerar uma adoração, uma prostração, e eu vou entender quem Ele é e o que Ele pode. E então Ele diz simplesmente uma coisa, eu quero. Então aqui Ele estendeu a mão e tocou, foi um resultado imediato. Quero ser curado, Ele, seja, pá, foi imediato. Tem coisa na nossa vida que é imediato, irmãos. Às vezes você vem triste, um louvor te faz chorar, você descarrega, você chega assim meio caído para baixo, o clima muda, você volta para casa. Tenho certeza que de todos nós aqui já passamos um dia essa experiência. Você chegar meio pesado, sai leve, porque foi toque imediato. O Senhor sabe, a gente tem que confiar, Ele sabe o que é imediato na nossa vida. Se não aconteceu, porque não é imediato ainda, mas vai acontecer. Não é porque não aconteceu, porque não vai. O que é imediato acontece na hora, e o que não é, vai acontecer também no tempo certo, que é o médio prazo. Isso está na Bíblia, pastor? Tá. Aqui eu estou encerrando já, falta só o rapidinho aqui para a gente orar. Médio prazo, Marcos 5:21. É um texto conhecidíssimo. É a história de... Eu acho que eu vou até nem ler muito não, porque a história é muito conhecida. Na cabeça de Jairo, nós estamos falando de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e fez um pedido para ele, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda ou doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Beleza, aqui a gente conhece a história. Na cabeça de Jairo é uma situação imediata. Venha antes que o meu filho morra. Jesus então se levanta e começa a caminhar com ele. No meio do caminho acontece o quê? Uma moça doente. Ele para e o Jairo fala: ué, minha situação não é mais urgente não? Ele pediu, não pediu? Jesus não estava com ele? Caminhando com ele? Agora ele tinha que confiar no que Jesus estava fazendo. Você tem vindo à igreja, não tem? Você tem orado, não tem? Tem pedido, não tem? Ele está com você, não está? Você está caminhando com ele? Confia no que ele vai fazer. Se for imediato, ele sabe. Fica tranquilo. Uma coisa é certa, ele está caminhando conosco, com a gente, com você, conosco. Não duvide da caminhada e da presença dele do seu lado. Mas ainda não aconteceu. Fique em paz. É porque a hora que acontecer, não vai ser um resultado só para você não. Vai ser um resultado para a glória e honra do nome de Jesus. Porque se ele curasse aquela hora ali, como o caso de Lázaro, ia ser um resultado só para aquela família. Não ia mudar nada em redor de ninguém. Quando você lê esse texto, você vê que quando aquela menina muda, o temor cai sobre todos. Essa situação sua, quando for resolvida,
Não vai ser só um problema seu resolvido, não. Vai ser para mudar a vida e de muita gente ao seu redor, meu irmão. Fique em paz, confie no que Deus está fazendo. Não é para restaurar uma mudança sua presencial, é para melhorar não só o seu futuro, mas para melhorar o seu presente, mas é para transformar o seu futuro. Quem me tocou, conversa demorou, médio prazo. Estou indo, calma, a gente vai chegar lá. Quando ele foi, a gente sabe, o moço chegou e falou assim, já era, a menina morreu. Aí Jesus olhou e falou assim, não temas, crê somente. A palavra é essa, irmão. A gente fala muito em crer, em confiar, quando não é com a gente. Mas é quando é com a gente que a gente tem que demonstrar o quanto a gente confia que Jesus está com a gente na caminhada. Médio prazo. Fique em paz. Se é urgente ou imediato, ou se é médio prazo, ele estava presente nas duas situações. Não é porque não aconteceu ainda que ele não está aí trabalhando. Ele está trabalhando, ele só está dizendo, continua confiando, crê somente que nós estamos juntos nessa caminhada e nós vamos chegar lá. Terceira coisa, para que a gente orar agora e encerrar, é o longo prazo. Precisa nem abrir não. A história de, vou dar um endereço para você anotar, e o pessoal que está na internet aí, João 11, é a história de Lázaro, acabei de citar ela aqui. Chamou, ele estava doente, demorou 2 dias para vir, quando chegou já tinha 4 que estava sepultado. Aparentemente não tinha mais nenhum jeito, eu não tinha mais nem necessidade dele ter chegado. Por quê? Porque passou todo o tempo que deveria ter passado, todas as chances que deveriam ter acontecido, todos os recursos, tudo, não deu mais jeito, acabou, não tem mais o que fazer. Longo prazo, 4 dias, mais um de indo de volta. Aquele menino foi, o mensageiro, Jesus ficou ainda mais um tempo, depois ele veio de volta. Dá em torno de 6 dias e pouco quase. 4, Lázaro já estava lá. Quando ele foi, 1 dia doente. Voltou outro dia para dar o retorno que ele já tinha sido avisado. 2 dias. Quando Jesus voltou, mais 1 dia. 2 com 3, com 1, 3. Com mais 4 de enterrado ou de sepultado, 4. 3 com 4, 7. Longo prazo, né? Puxa vida, tem coisa que eu estou orando há um tempão. Tem coisa que eu estou clamando há um tempão. Estou na igreja já tem 10 anos, orando pela conversão, salvação de alguém. Estou pedindo a Deus um tempão, a mudança. Eu também, né? Irmão, espera, porque paciência é fruto do Espírito. Tem coisas que Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Tem coisa que é imediato, Deus está presente. Tem coisa que é médio prazo, Deus também está presente. Tem coisa que é longo prazo, o milagre vai ser maior do que você imagina, também Deus está presente. Não importa qual é a fase que você esteja, a única coisa que eu quero orientar você nessa manhã, não importa qual é a fase que você esteja, continue se aproximando, continue buscando e adorando, e continue confiando em quem Ele é, porque aonde Ele está e quem Ele é, pode resolver tudo que você precisa. Não deixe as circunstâncias da vida fazer você viver uma vida de retrocesso. Pelo contrário, que cada situação que você enfrente, faça você se aproximar mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Palma para Ele, irmãos. Vamos falar com ele agora para a gente retornar para os nossos lares? Eu ia dividir essa mensagem em 2, mas eu falei, não, eu vou estender um pouquinho, mas vou dar ela inteira, porque a gente perde o ritmo. É igual o livro, você começa a ler e para, eu já esqueci o que eu li. Aí eu vou ler na frente, eu não sei mais. Então é melhor a gente comer a comida inteira de uma vez, né? Você volta para casa satisfeito. E de tudo que nós falamos aqui nessa manhã, se você guardar somente isso, aproximação, rendição e confiança é o que Deus precisa de nós. Amém? Feche seus olhos, queridos. Pai amado, aqui estamos diante do Senhor.
com a palavra da fé, confiança no Senhor. Não importa, meu Deus, se será imediatamente ou a médio ou longo prazo. Sabemos que essa mensagem se resume hoje em tocar. O Senhor tocou imediatamente aquele leproso. O Senhor tocou a médio prazo a filha de Jairo. O Senhor deu a ordem da palavra que foi tocada no coração de Lázaro depois de 4 dias. Não importa, meu Deus, qual situação que a gente esteja passando, mas o inimigo das nossas almas tenta nesse momento da espera, da caminhada, da fé, da esperança, adoecer a nossa vida, fazer nós mudarmos as rotas às vezes. E muitas das vezes, meu Pai, nós sem perceber vamos nos distanciando do Senhor. Vamos, meu Pai, nos adoecendo espiritualmente. Mas hoje o Senhor veio nos dizer: não importa, eu estou caminhando e estou tocando. É questão de tempo para você ver o resultado. Pai, nessa manhã eu entrego a minha vida, entrego a vida de cada um aqui, porque nós confiamos que o Senhor está aqui em nós, que o Senhor está aqui conosco, porque nós estamos nessa manhã fazendo o que aquele moço fez. Cada um de nós aqui temos as nossas deficiências, mas uma coisa nós estamos fazendo, vindo, meu Deus, de encontro, nos aproximando do Senhor. É uma manhã de aproximação, meu Pai. Então nós repetimos a mesma palavra, confiamos não só no que o Senhor pode fazer, mas quem é verdadeiramente o Senhor, e através disso nós dizemos o que aquele moço disse: se o Senhor quiser. Mas o Senhor já respondeu para nós: eu quero. Então toma posse, meu irmão, dessa palavra: eu quero. Além do seu querer, Deus também quer. Além do seu querer, Deus também quer. E se Deus quer, ninguém pode impedir o querer de Deus. Então, se você quer ver a sua casa abençoada, a sua família convertida, o seu corpo abençoado, o seu presente abençoado, o seu futuro transformado, Deus também quer. Mas é só necessário não temer, crer somente, chamar por Ele e se aproximar dEle, porque isso todos nessas passagens fizeram. Então nessa manhã, querido, segure a sua vitória nas suas mãos, porque mais do que o seu querer, Deus também quer te abençoar. Mais do que você ser abençoado, Deus quer te abençoar. Coloque nas mãos do Senhor agora. Aquele moço queria ser limpo. Coloque na mão de Deus agora o que você quer. Jairo queria a filha ressuscitada ou curada. Lázaro buscou a cura e ganhou a ressurreição. A filha de Jairo buscou a cura e ganhou a ressurreição. Aquele moço buscou a cura e virou um pregador do Evangelho, meu irmão. Deus tem muito mais para fazer do que nós podemos imaginar. Por isso que o diabo tenta roubar, porque ele sabe que o que nós pedimos, Deus tem muito mais para fazer, além do que pedimos ou pensamos, meu irmão. Recebe a resposta de Deus nessa manhã. Diga: eu tomo posse da minha resposta, para a glória, para a honra e para louvor do nome de Jesus. Pode glorificar o nome dele, meu. Respira fundo, sente-se por favor. Querido, sem mais demora, pegue na mão dos obreiros, dos diáconos.